Vamos revisar agora o tema dos movimentos sociais. Exercício 1. No livro Mulheres, Raça e Classe, Angela Davis perfaz um caminho histórico e social da luta das mulheres nos Estados Unidos e como diferentes movimentos e campanhas possibilitaram a construção dos direitos e das pautas políticas de gênero naquele país. Numa das passagens da obra, em que aborda as campanhas pelo direito ao aborto, Davis afirma que o controle de natalidade, escolha individual, métodos contraceptivos seguros, bem como abortos, quando necessário, é um pré-requisito fundamental para a emancipação das mulheres. E se a campanha pelo direito ao aborto do início dos anos 1970 precisava ser lembrada de que mulheres de minorias étnicas queriam desesperadamente escapar dos charlatões de fundo de quintal, também deveria ter percebido que essas mesmas mulheres não estavam dispostas a expressar sentimentos pró-aborto. Elas eram a favor do direito ao aborto, o que não significava que fossem defensoras do aborto. Quando números tão grandes de mulheres negras e latinas recorrem a abortos, as histórias que relatam não são tanto sobre o desejo de ficar livres da gravidez, mas sobre as condições sociais miseráveis que as levam a desistir de trazer novas vidas ao mundo. Muito bem, pessoal. É um exercício sobre a temática dos movimentos sociais. Vale a pena aqui a gente entender alguns conceitos sobre os movimentos sociais. Lembrando que um movimento social é uma ação coletiva de indivíduos que, a partir de dada visão de mundo, agem na expectativa de mudar as relações sociais. Os movimentos sociais são constituídos de um projeto, de uma ideologia e de uma organização. Nós podemos classificar os movimentos em dois grupos: os movimentos tradicionais ou clássicos, que são os primeiros movimentos sociais da sociedade capitalista industrial, que nasceram no século XIX e que nós temos como exemplo aí os sindicatos, os movimentos de trabalhadores, que vão se organizar em torno das lutas de classes e das lutas políticas. Também temos os novos movimentos sociais ou contemporâneos, do qual o exercício faz referência, que são os movimentos que surgiram mais ou menos aí na década de 1970 e que lutam para que a democracia seja ampliada e que para os direitos civis, sociais e políticos sejam efetivados. Nós estamos diante aqui, então, de um novo movimento social, que é o movimento feminista, que é um movimento de gênero. Nesse caso, o movimento feminista tem como projeto o combate ao machismo e às desigualdades de gênero. A ideologia do movimento feminista é uma ideologia feminista, né? É uma ideologia de valorização da identidade feminina e de combate às discriminações de gênero, e a organização desse movimento é descentralizada. É formada em coletivos femininos, em grupos que estão inseridos em outros movimentos, que pode ser, por exemplo, no movimento operário, no movimento negro, em ONGs, enfim, né, que são os grupos que organizam as pautas dos movimentos sociais. Com base no texto, é correto concluir que o feminismo e as pautas anti-aborto foram fundamentais para se pensar em novas políticas públicas de controle de natalidade nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a legislação moderna também propiciou que os movimentos das mulheres em busca de emancipação social fossem protegidas pelo Estado. O enunciado, pessoal, refuta a alternativa A, uma vez que as mulheres estão reivindicando um direito e que o Estado faça valer esse direito. B,
A despeito dos movimentos organizados que buscavam constituir a emancipação social das mulheres, a grande questão de fundo era e continua sendo não colocar-se contra ou a favor do aborto, mas impossibilitar que o direito ao aborto fosse extensivo às mulheres em condições de vulnerabilidade social, a ponto de as impedir de trazer novas vidas ao mundo. Exatamente, pessoal. A alternativa B está de acordo com o enunciado e de acordo com a pauta do movimento feminista, inclusive, né, o enunciado faz referência ao feminismo negro. C. As campanhas pró-aborto receberam um apoio amplo da sociedade norte-americana e a sua prática obteve repercussão, já que até mesmo as mulheres de minorias étnicas conquistaram esse direito, adotando o aborto como método contraceptivo mais eficaz. A C está furada, né, pessoal? Uma vez que não é essa a proposta do movimento, é o direito ao aborto, e não recorrer ao aborto como um método contraceptivo, além do que a luta pelo aborto é uma luta que envolve as mulheres e também, claro, né, incluindo aí as questões das minorias étnicas. Angela Davis remete a um aspecto preciso na formação social norte-americana. As mulheres sempre tiveram os mesmos direitos que os homens e nunca houve qualquer forma de distinção por gênero nos Estados Unidos, já que a Constituição daquele país é respeitada e protege a todos e todas de forma equânime. Essa aqui também está furada, né, pessoal? Por mais que a gente possa fazer uma referência à cidadania formal, que é o que está previsto na lei, a cidadania substantiva, aquilo que é praticado de acordo com a lei, não está em consonância com a lei. E, embora o livro Mulheres, Raça e Classe tenha pertinência ao tratar de temas sobre a formação das minorias de gênero, raça e classe, e sobretudo nos Estados Unidos, é uma obra que repercute de forma instigante os temas presentes na década de 70, tendo pouca relação com o contexto atual de luta por direito das mulheres no cenário global. Negativo. O contexto, né, talvez o surgimento dessa pauta tenha sido a década de 70, mas é uma pauta do movimento feminista atual. Sim, por isso aí também está furada. Exercício número 2. Analise o texto abaixo e identifique a alternativa que apresenta uma abordagem sociológica coerente. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, ocupou ontem, dia 21, você vai olhar ali, né, no ano de 2008, as superintendências do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em 7 estados: São Paulo, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Ceará, Bahia e Goiás. No Maranhão, os sem terra ficaram acampados do lado de fora da sede do órgão no estado. As ocupações fazem parte da jornada de lutas pela reforma agrária, que reivindica mais agilidade no processo de reforma agrária, aceleração do assentamento das famílias acampadas, a criação de um programa de agroindústria para assentados, entre outros. Muito bem, pessoal. É um exercício, então, que faz referência a um movimento social clássico ou tradicional. Veja que nós estamos diante de trabalhadores rurais sem terra, uma classe de trabalhadores. O movimento sem terra, que nasceu em 1984, na cidade de Cascavel, no Paraná, é um movimento que tem como projeto a reforma agrária e as transformações necessárias na área rural, no campo brasileiro. Tem como ideologia uma ideologia marxista e socialista, e tem como organização descentralizada, uma vez que em cada região existem casais e grupos de lideranças que definem as pautas do movimento sem terra. São integrantes do movimento sem terra pessoas que perderam a terra em função de endividamento, ex-foreiros, ex-poceiros, boias frias,
Hoje, nós podemos dizer até dos atingidos por barragens, determinadas populações indígenas e quilombolas que engrossam as fileiras do movimento sem terra. A atuação do MST representa um ataque ao Estado democrático de direito socialista. Bom, a atuação do MST quer fazer valer algo previsto na Constituição e nós não temos um Estado socialista. B. As preocupações do Sem Terra visam resolver o problema da desigualdade social no Brasil. Não, as preocupações do Sem Terra estão direcionadas à reforma agrária. C. A reforma agrária e as estratégias de manutenção dos latifúndios são pautas do MST. Pelo contrário, a reforma agrária é sim. O MST combate o latifúndio. D. A luta do MST, ao colocar em questão a propriedade privada, visa implantar o socialismo. Exatamente, pessoal. Bom, a partir das pautas que eu já abordei para com relação ao MST, é importante que a gente entenda que, por mais que se use muito o termo socialismo ao MST, não existe, na verdade, um critério de implantação de um Estado e de uma sociedade socialista, mas o termo socialismo está mais relacionado à socialização das forças produtivas e dos produtos do trabalho do campo brasileiro para a população brasileira. O MST não pode ser classificado sociologicamente como um movimento social, e aqui, né, o próprio nome do movimento, né, já refuta a alternativa E.